Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: venha. Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3. Um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles revelam uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Na terceira mensagem da série, vamos ver o que aprendemos com a revelação do Cavaleiro do Cavalo Preto e entender qual é a sua mensagem para os nossos dias. Como Igreja Família, vamos estudar os sinais dos tempos e discernir o que Deus espera de nós nos últimos dias. Nós vimos as semanas que passaram o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que é a falsa vitória do poder temporário, que nós vimos sobre o espírito de engano que está sobre a humanidade. Quem lembra? O espírito de engano sobre a humanidade. Depois, semana passada, nós vimos o segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, que é a guerra, que é a violência. Inclusive, existe uma violência contra cristãos, contra evangélicos na África, que está dizimando crianças, mulheres, famílias, e a ONU, as autoridades, caladinhas, ninguém fala nada. O mundo silencia diante do genocídio de cristãos na África. E para você que pensa que a África é feita de voodoo, não. A África hoje é um dos lugares onde a igreja mais está crescendo. O pentecostalismo mais está se desenvolvendo. É em África. Resultado de anos e anos de missões que foram enviadas para a África. Mas o que está acontecendo? O islamismo, aonde ele chega, ele não consegue conviver com os diferentes. Então eles chegaram na África e eles estão matando aldeias inteiras de crianças, de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, levando presos pastores, e estão, neste âmbito do cavalo vermelho, da guerra, estão guerreando contra a igreja. Mas nós temos uma promessa, de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então todos esses nossos irmãos, todos esse sangue dos nossos irmãos, que estão clamando da terra, um dia virão em julgamento para as nações que estão gastando bilhões e bilhões. Agora os Estados Unidos vai injetar 300 bilhões de dólares no Irã, não sei para quê, porque o Irã não sabe fazer outra coisa a não ser financiar o terrorismo no mundo, enquanto pessoas são mortas na faixa de Gaza, os líderes dos grupos terroristas andam de Louis Vuitton, de Ferrari no Catar, porque esses líderes mundiais, eles são podres, são fétidos, eles são corruptos. Como eu falei semana passada, eles não pensam no próximo. E hoje, nós vamos, e isso tudo, para você que chegou hoje, que está ouvindo pela primeira vez, isso tudo é quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abre os selos e as coisas começam a acontecer. Mas vamos lembrar que quem abre os selos e está no controle de todas as coisas é o Senhor. Então, pastor, por que Ele permite que essas coisas aconteçam? Ele está nos mostrando a verdadeira face do sistema
dos homens, dos governos. E no terceiro selo, abre-se o selo do cavalo preto, que é e simboliza a fome. Mas é tempo de profetizar esperança de abundância em Deus, diante da ganância e do desperdício do mundo. Você sabe que no Brasil, milhões de pessoas passam fome, enquanto lá no Ceasa de São Paulo, 1/4 da comida que tem lá é desperdiçada todos os dias. Todos os dias. Então, o Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6 diz: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. E olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Nós vamos entender essa palavra. Então a imagem desse cavalo preto, da balança, está falando sobre questões de justiça social, de fome, falta de recursos, escassez, e isso traz sofrimento humano. E a balança representa não apenas a justiça, mas também a análise e a ponderação das necessidades básicas do ser humano. O espírito que usa homens para oprimir e para nos oprimir, para oprimir a sociedade, é o espírito de Mamon. E se você for nas palavras de Jesus, Jesus confere a Mamon, que é uma entidade que procura dinheiro, que procura poder. Ele confere a Mamon um título de Deus. Ou seja, o próprio Jesus reconhece que existe um poder de um Deus que é manifestado dentro da ganância do homem. Mamon em si é uma entidade opressiva, e ela se manifesta por meio da ganância, da avareza, da exploração e da injustiça econômica. E a balança na mão do cavaleiro, desse cavaleiro preto, ela comunica que o que antes era comum, agora será contado. O que antes era acessível, agora será medido. O que antes sustentava famílias, agora sustentará apenas sobreviventes. Tempos de fome, tempos de escassez. E a voz que se ouve por trás desse aviso alarmante sobre os preços dos grãos, indica uma severidade da fome que virá. 1 quilo de trigo por 1 denário representa uma situação de grande pressão econômica. É como se você dissesse que o caviar é o mesmo preço do cachorro-quente. É a mesma coisa. Não se valoriza mais nada. Então, onde o custo de vida vai se tornar insustentável. Hoje, no Brasil, me fale você, uma pessoa vive apenas com um emprego? Não há uma opressão sobre os trabalhadores? Imposto, imposto. Imposto que eles dizem que é temporário, mas ele já nasce para ser eterno. Coisas que eles dizem que é para o nosso bem, mas na realidade se mostram prejudiciais. E ele diz, 3 quilos de cevada, produto considerado inferior, também tem o mesmo custo do trigo, refletindo a gravidade da crise alimentar. Atrás de nós tem um mapa, que é o mapa da fome no mundo. E eu não sei se dá para ver bem, mas aqui está dizendo que hoje, 673 milhões de pessoas, elas passam fome. 8,3% da população mundial não tem o que comer. Não tem.
Você vai sair daqui, provavelmente vai levar alguma coisa da cafeteria, vai comprar algo no iFood, vai comprar alguma coisa. A gente, o brasileiro, é acostumado a comer bem. A gente não consegue imaginar alguém que não tem o que comer. Não tem um ovo, não tem nada, um trigo, nada. 673 milhões de pessoas. Dentre essas, muitas mães que olham seus filhos pequenos chorarem de fome e não têm o que dar para eles. E isso existe em nosso tempo e não longe de nós. Colômbia, Panamá, América Central, Brasil, 10ª economia do mundo, está entre os 10 países com mais pessoas que passam fome no mundo. Um país rico, um país próspero. Por favor. 2,3 bilhões de pessoas no mundo estão em insegurança alimentar. E na América Latina, no Caribe, nós temos 34 milhões de pessoas. Agora você vê aqui no mapa lugares onde a fome ela é mais severa. Aí, em Gaza, 77%. Gaza recebe alimentos de Israel, mas estes alimentos não chegam por conta dos terroristas islâmicos que sequestram os caminhões e levam para galpões e não entregam para o povo. Enquanto isso, os líderes do Hamas dão bolsas Louis Vuitton de $20 mil para suas esposas. Sudão do Sul, 55%, Iêmen, 50%, Haiti, mais 50%, Sudão, 41%. De pessoas que passam fome. Hoje, eu estava pesquisando que a gente tem 2.500 jogadores na Copa do Mundo. Ok? De todas as delegações, 2.500 jogadores. 100 jogadores, Josimar, o valor de 100 jogadores erradicaria a fome no mundo. Ok? Quanto que alguém paga para estar na Copa do Mundo no estádio? De 70 mil pessoas. Para onde vai esse dinheiro? Tem Tribunal de Contas? Tem Observatório Social? Tem alguém que controla? Não. E o seu dinheiro? Tem alguém que controla? Tem. Um exemplo clássico. A gente que se forma em Direito tem que ter OAB. Todo advogado paga OAB anual. Pergunta se a OAB faz dá lá uma explicação de onde vai esse dinheiro? Não. Mas se você receber R$100, se a igreja que receber R$100 da prefeitura, tem que mostrar aonde, em que conta que esses R$100 ele foi utilizado. E não pode ser em qualquer conta, tem que ser na conta que eles mandam. Então, irmãos, a pergunta é, como cristãos, porque grande parte desses países tem cristãos. Agora, como cristãos, qual é a diferença que nós estamos fazendo no mundo, enquanto o cavalo preto traz as suas mazelas? Porque Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz que feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O que nós, como igreja, temos feito para ajudar os mais necessitados? Eu lembro de Dorcas. Dorcas é uma mulher chamada Tábita, e seu nome grego era Dorcas. E ela, na igreja primitiva, ela foi uma mulher muito querida. Dorcas não escreveu nenhum livro, Dorcas não foi uma apóstola famosa, Dorcas não fez um milagre sequer, mas as pessoas sentiram quando ela morreu. Um dia que ela morreu, olha o que o texto de Atos 9:36 diz.
que havia em Jope uma discípula chamada Tábita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Ela se dedicava a praticar boas obras. Essa é uma cristã que, quando morreu, a sociedade sentiu tanto que foram chamar Pedro. Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Mas por quê? Porque ela era importante para o reino. Porque era importante a vida dela. Porque ela se dedicava a praticar boas obras. Quer ver um homem que ninguém fala, muita gente não fala, é Apolo. Apolo era um homem que o texto diz em Atos que Apolo era muito eloquente, ele era muito bom de debate. E quando a gente olha para Apolo, a gente pensa, né? Meu Deus, eu não sou 1/3 do que ele tinha de conhecimento na Bíblia, do que ele manifestava ser, do que Apolo era no debate. A Bíblia diz que ele era bom de debate, mas versículos depois diz que ele era benefício para todos que estavam perto dele. Quem estava perto dele, ele era um benefício. Talvez se nós não podemos ser bons de debate, bons de teologia, mas ser benefício a quem está perto de nós, isso todos nós podemos ser. De quando chegamos em um lugar, nós somos benéficos. É por isso que a Bíblia diz sobre benignidade. A benignidade é este poder de fazer bem ao invés de mal. John Maxwell, que é um pastor top, que sempre falou sobre liderança, ele diz que as pessoas descreverão a sua vida em uma frase, e escolha agora. Escolha agora como as pessoas descreverão você quando você partir. Isso é legado. Todos nós temos que deixar um legado, porque as pessoas elas vão lembrar de nós, e elas vão nos definir em uma frase, e a gente pode escolher essa frase hoje, em ser benefício para as pessoas. Então, em tempos de altos preços, de escassez, como devemos agir? Essa é a pergunta, e eu quero te dar 3 respostas, se você me permitir aí. A primeira é: confie na justiça de Deus. Amém? 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, nós devemos confiar na justiça de Deus, que haverá uma coroa para aqueles que praticarem boas obras. A gente pensa só na graça, a gente pensa, quando a gente trata de salvação, a gente fala muito da graça. Quando o tema é salvação, a gente fala muito na graça, porque pela graça sois salvos, não por meio de nós, pelas nossas obras, mas pela misericórdia do Senhor, e isso está certo. Só que existe uma outra coisa que nós iremos receber quando chegar no céu, que são o nosso galardão pelas nossas boas obras. Então lá no céu, quando você olhar para o seu irmão, você vai enxergar nele o galardão, a recompensa daquilo que ele fez pelo próximo, pelo evangelho, pelo avanço do reino de Deus. Nós pensamos em conquistar tantas coisas aqui na terra, e muitas vezes esquecemos do galardão no céu. E esse galardão, irmão, eu imagino que deve ser algo sobrenatural, poderoso, lindo. Algo poderoso que Deus vai nos entregar e vai dizer: valeu a pena, você cumpriu o seu chamado, está aqui a sua recompensa, o seu galardão. O que é, pastor? Eu não sei, alguns dizem que é uma coroa, outros dizem que é uma mansão celestial, eu não sei o que é, mas vindo de Deus e recompensa de Deus é algo poderoso que irá nos alcançar.
E eu estou ansioso para o dia que chegar nos portais eternos, ver o meu galardão. Talvez ele não seja tanto quanto eu imaginei. Talvez aquela irmã que intercede e ora no secreto receba mais, quem sabe? Mas eu sei que a coroa da justiça está preparada a mim. Porque Paulo falou essa palavra, Paulo disse essa palavra quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí o texto continua: agora me está reservada a coroa de justiça, que o santo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Então há uma coroa de justiça preparada para você também, porque Paulo está dizendo, ela não está preparada só para mim, ela está preparada para todos que amam a vinda do Senhor, proclamam a vinda do Senhor e facilitam a vinda do Senhor. Então a fome e a escassez podem ser vistas aqui como um convite à reflexão sobre as nossas prioridades, sobre nossa dependência de Deus. A balança que o cavaleiro usa é um símbolo de medida, de ordem, de justiça, e isso aponta para a necessidade de ponderação, para a necessidade de distribuição de recursos justos. A justiça, ela se torna um tema central, como profetizou Jeremias. Aliás, os profetas, tanto os maiores quanto os menores, eles profetizavam muito sobre justiça social em Jerusalém e Judá. E eles já denunciavam naquela época, no reino de Judá, no reino de Jerusalém, de Israel, perdão, porque era o tempo do reino dividido, vocês lembram? E havia profetas do reino do norte e profetas do reino do sul, mas todos eles profetizavam a mesma coisa: vocês reis estão sendo desonestos, vocês juízes estão sendo desonestos. Parecia que eles estavam hoje aqui, profetizando neste tempo, para você ver como a humanidade de era para era, ela não muda. As nossas cobiças são as mesmas, é dinheiro, é poder, é passar por cima do outro, é não ter empatia se o outro está passando fome ou não. Durante toda a humanidade, o problema é o mesmo. Jeremias já profetizava, Jeremias 11:20, ele diz: o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Haverá um dia da vingança do Senhor sobre esses homens. Eu me lembro tão bem que um governador do país, há um tempo atrás, ele negou o tratamento a uma criança. Disse que não podia, que não dava e tudo mais. E dali um pouco de tempo, o filho dele morreu. E eu não pude deixar de fazer uma conexão. Quando você nega justiça a um inocente, o Senhor faz a sua justiça do alto. E estes homens, que hoje, eles querem daqui a pouco, daqui a alguns meses, ganhar o voto das igrejas, eles entrarão nas igrejas, mas somente para pedir alguma coisa, porque eles não interiorizam nada do que falamos aqui. Eles não creem em nada do que falamos aqui. Eles querem vantagem própria, para o próprio bolso, para a própria carreira política. Nós que estamos aqui, somos filhos de Deus, e ouvimos as verdades de Deus, é que temos que exigir desses homens que eles se enquadrem. É que temos que fazer o nosso voto certo, que temos que exigir da sociedade justiça, mas tem que começar por nós. E alguém está passando fome aqui pertinho de nós. Alguém não tem o que comer aqui pertinho de nós. Não é no Haiti, não é no Sudão, não é no Nordeste, não, é aqui no bairro São Paulo. E o que fazemos nós? Aonde a igreja está,
tem que haver diferença. E a igreja não é o CNPJ ou eu, pastor. É vocês. São vocês. Que quando vão no mercado e venha o seu filho pegar algo por capricho. Meus filhos pegam coisas por capricho, coisas que eles jogam no chão, no lixo, nem comem. E eu olho aquilo ali e eu penso, uma criança podia estar precisando disso, que eles estão nem dando bola. Eles não sabem o que é escassez. Talvez os teus filhos não saibam e em nome de Jesus não saberão o que é escassez. Em nome de Jesus que haja prosperidade na sua vida. Mas quando houver essa prosperidade, não esqueça dos vulneráveis. Não esqueça do próximo. Em tempos de altos preços de escassez, como devemos agir? Diga comigo, eu tenho que crer na proteção que Deus dá aos justos. Amém? Quem é justificado pela graça aqui? Deus tem proteção para você. Quem sabe você olha isso daqui e você fica alarmado. Mas o teaser ali, o videozinho antes da pregação que a gente viu, ele diz que nós não devemos temer os 4 cavaleiros do Apocalipse, não devemos adorar os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que nós devemos fazer? Abrir nossos olhos. Então, Êxodo capítulo 8, verso 22, fala uma coisa interessantíssima. Deus já começou a manifestar através de Moisés as 10 pragas contra o Egito. Quem lembra? E agora vai chegar na 4ª praga. Em qual? 4ª. E o interessante aqui é que Moisés vai dizer o seguinte: naquele dia, eu separarei a terra de Gósen em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Ele falou para o faraó. E amanhã será este sinal. Ou seja, o povo de Israel, ele sofreu 3 pragas juntos com o povo do Egito. Que foi a praga da água em sangue, que foi a praga das rãs, e que foi a praga dos piolhos. A partir da 4ª praga, no entanto, Deus fez uma distinção. E os israelitas ficaram totalmente protegidos das outras pragas. Enquanto o Egito sofria com pragas, a terra de Gósen, aonde estavam os israelitas, não acontecia nada. Por quê? Porque nós devemos confiar na proteção do nosso Deus. Praga alguma chegará à tua tenda. E você tem que crer nessa palavra. Que praga alguma chegará na minha tenda. Doença alguma chegará na minha tenda. Escassez alguma chegará na minha casa. Porque o Senhor protegerá a minha casa e a minha vida. Nós podemos sofrer algumas coisas que vão acontecer no mundo? Podemos, mas haverá um momento em que o Senhor fará separação entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre aquele que está alinhado com a sua palavra e aquele que desdenhou de sua palavra. O Senhor trará proteção para a sua igreja no meio do caos. E Apocalipse 7:3 diz que Deus sela os seus servos. Então, nós estamos lendo os 4 cavaleiros que estão no capítulo 4, do capítulo 6. E tudo isso vai acontecer, capítulo 6 de Apocalipse. Quando chega no 7, nós somos selados. E por que nós, servos de Deus, seremos selados? Toda pessoa selada é porque há sobre ela uma propriedade. Ela será selada, identificada.
E nós seremos identificados como filhos de Deus. Então, este selo que será colocado sobre nós, ele vai nos trazer uma identificação espiritual. A crise vai ser global, mas o cuidado de Deus, ele vai ser pessoal, para cada um de nós que seremos selados com o sangue do Cordeiro. Então, por último, em tempos de altos preços, de escassez, como devemos agir? Diga comigo, eu devo reavaliar as prioridades da minha vida. Filipenses capítulo 4, verso 11 diz, Paulo dizendo, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga comigo, aprendi a me contentar. Coisa ruim é quando você é rico e fica pobre, sim ou não? Porque quando você é pobre, você não sabe o que é bom. Mas quando tu é riquinho, sabe o que é bom e fica pobre, é uma tristeza. Eu tive essa experiência. Meu pai era muito bem de vida quando eu era... Só que eu já nasci na prova. Meus irmãos ainda pegaram uma coisa boa, uma fase boa. Meu irmão com 18 anos tinha o carro dele, tal, uma fase boa. Eu já peguei a lapada mesmo, a prova. Mas coisa ruim é quando você sai de um patamar acima e tem que vir para baixo. Mas Paulo está dizendo, eu aprendi. Então diga comigo, tudo se aprende. Então todas as lições que Deus quer nos dar, todas elas a gente tem a capacidade de aprender, sim ou não? E Paulo diz que eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente vai ler esse texto, a gente gosta da última frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória! Tudo posso, eu posso comprar, posso fazer, posso ir, vou ter o melhor dessa terra. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando, eu posso aprender a passar por tudo isso, porque Jesus me fortalece em toda e qualquer situação. Se eu estiver com fome, Ele me fortalece. Se eu estiver farto, Ele me fortalece. Se eu estiver num carrão, Ele me fortalece. Se eu estiver sem carro, Ele continua me fortalecendo, porque eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. Então a questão não é o que eu tenho, mas é quem me fortalece. Então em tempos de altos preços e escassez, Deus nos chama a reavaliar o que é necessário. Reavalie seus gastos. O cavalo preto nos lembra que nem tudo que podemos comprar, nós devemos comprar. Eu estou trabalhando no Homens, tem um grupo lá, Homens com Propósito, e a gente está trabalhando sobre finanças, porque saiba você, mulher ou não, mas finança é a maior dor do seu marido. É a maior preocupação do seu marido. Tem homens aqui que se não fosse finanças, ele seria um cara feliz. Mas qual é o problema? Finanças, opressão, escassez. E a gente está trabalhando sobre isso, e essas semanas que passaram eu falei para eles, que quando nós não nos controlamos, gastos que nós não controlamos geram dores, geram problemas que a gente vai ter que controlar. Então, diga comigo, eu tenho que reavaliar os meus gastos. Pastor, mas eu não comprei nenhuma BMW na semana passada, não comprei nenhum vestido da Louis Vuitton, não comprei nenhum sapato do Louboutin francês, não comprei nada. Irmão, é proporcional. Mas a comidinha no iFood, a comprinha na Shopee continua todo vapor. Não é verdade?
É motoqueiro apitando na frente da tua casa o tempo todo. Pipi, pipi, Shopee, Mercado Livre, Shopee, Mercado Livre. Pequenas coisas que vão drenando as suas finanças. O aplicativo da Shopee pegou vocês, hein? Foi espiritual, hein? Foi espiritual o negócio. Né? Tem na Shopee, 77 da Shopee, 88 da Shopee, 99, e nunca para, rapaz. E tem coisa, e a mulher vê aquela coisa de coração, o homem vê aquela coisa de carro, sei lá, de peça, de não sei o quê. Cada um tem um gosto. E começa a gastar naquilo ali, e o pior do Pix é que você não sente que está gastando. Porque o dinheiro, tu vê ele sumir fisicamente. Agora o Pix é só número. Manda. Quando vê, saldo está zero e tu diz assim, como? 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 Sair sozinho que não saiu. Não é verdade? Então, não se trata de grandes gastos, mas se trata daquilo que é importante para você. Obviamente que se eu for amanhã e comprar uma BMW, eu vou me afundar em dívidas. Mas, às vezes, o gasto pouco, ele me afunda tanto quanto coisas grandes. Então, segundo, reavalie sua confiança. Em tempos de crise, muitos descobrem que confiam mais no salário do que em Deus. Às vezes a gente, irmão, é avarento. E a gente pensa que a avareza é algo só para rico. Só rico tem avareza. Só rico tem amor pelo dinheiro. Não, tem mais um tópico. Eita. Mas reavalie a sua confiança. Porque às vezes a gente confia mais no dinheiro do que na provisão do eterno. Depois reavalie a sua generosidade. A tendência natural em tempos de escassez é cada um pensar em si. Mas o reino de Deus funciona de outro modo. Quando houve fome em Atos capítulo 11, a igreja ela não se fechou de medo. Os discípulos se organizaram para enviar ajuda aos irmãos necessitados. Então isso mostra que a resposta da igreja ao cavalo preto não é egoísmo, mas é generosidade. Nós podemos juntos fazer muito mais. Então o mundo acumula medo e a igreja reparte fé. A crise, muitas vezes, ela reorganiza a vida de quem tem discernimento. Quem tem discernimento vê a crise não como um espantalho, mas ela vê a crise como uma oportunidade de aprender como Paulo aprendeu. Não é verdade? Muitas vezes você pensa que não pode viver sem aquilo que você tem lá na sua casa, ou aquilo que você quer comprar. Não, eu não posso viver sem esse bem. Mas aí aquele bem estraga, ou você tem que vender, e você vê que vive da mesma forma. Porque não são bens que nos movem. É a fidelidade de Deus, é a saúde em Deus, é a sabedoria em Deus, é a alegria em Deus de não estar frustrado, mas sim de estar completo. Então, quem tem discernimento vê oportunidade na crise. Eu fiquei assustado de quanto testemunho eu vi que aconteceu na pandemia, quanta empresa que nasceu, quanta ideia que nasceu, gente que não tinha nada, começou a fazer dinheiro na pandemia. Eu disse, meu Deus, no fim para essas pessoas a pandemia foi melhor. Teve muitas, claro, a gente chorou a perda de muitos queridos, foi algo terrível. Mas no meio daquela crise teve pessoas com discernimento que conseguiram construir impérios que não existiam. Então que esse discernimento alcance você, que no tempo em que o mundo está abalado com cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco, você fixe os olhos no autor e consumador da sua fé, tenha discernimento, tenha sabedoria, tenha condições de crescer na crise. E por último, gente, eu achei que o terceiro era o último, mas não é o quarto. Seja solidário com o próximo. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês
algo para comer. Que texto é esse? Esse é o texto da multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus viu a multidão faminta, os discípulos sugeriram que cada pessoa devia ir embora e pegar algo para comer por conta própria. E essa é a regra natural da escassez. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas Jesus respondeu: não, ninguém vai sair daqui. Olhou para os discípulos e disse: deem vocês algo para eles comerem. Então o pregador da noite disse o seguinte: a turma que me veio pregar está com fome, e vocês, voluntários, obreiros, que se cocem para arranjar algo para eles comer. Mas veja como Jesus é. Importante isso. Jesus, ele joga o problema, mas a gente sabe que quem vai resolver o problema é ele, porque quem vai multiplicar pães e peixes? Jesus. Mas ele joga o problema para os discípulos. Então, muitas vezes, Jesus permite que você tenha problemas para testar o seu coração, posicionamento do seu coração. Para ver aonde o seu coração está. Mas não se preocupe, ele vai resolver. Mas primeiro ele quer entender aonde está o seu coração. Então essa frase, ela revela o coração do reino de Deus. Que nós não devemos ser indiferentes diante da necessidade humana. Por último, e agora sim, eu quero te dar 3 coisas que nós precisamos promover como igreja, como servos de Deus, como mulheres de Deus. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Quantos homens de Deus nós temos aqui? Amém. Então, nós devemos promover primeiro a justiça de Deus. Nós temos que trazer ao nosso mundo justiça de Deus. Ainda nós enfrentamos desigualdade. Ainda nós enfrentamos uma balança que nos chama a agir em favor dos oprimidos. Segundo, nós temos que trazer alívio ao sofrimento das pessoas. Muitas pessoas ao nosso redor estão passando por dificuldades. Às vezes você está aqui, você ganhou uma bênção, Deus foi fiel contigo. Mas sua mãe está precisando de um Pix e você não manda. Seu pai está precisando. Porque ele me deixou, porque ele é separado, ele me deixou, ele que se dane. Não, porque a sua mentalidade não é a mentalidade dele. A sua mentalidade é de honrar aqueles que um dia te honraram. Aquela pessoa que um dia te ajudou, quando ninguém deu R$1 para você, aquela pessoa emprestou o cartão, emprestou o nome, a pessoa te deu um escape. E agora você, quando for abençoado, honra ela. Estou te mandando um Pix aí, R$200, R$100, de acordo com o que você pode. E a pessoa vai receber, mas o que é isso? Ela vai perguntar, não, é gratidão, porque eu não esqueci que o dia que eu precisava financiar aquele carro, que o dia que eu precisei comprar aquela geladeira, você me abençoou. Você foi bênção, você foi porta para mim. Então eu estou mandando como um ato de gratidão para te dizer que eu não esqueci. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te abençoar ainda mais. E esse dinheiro que você mandar para essa pessoa, Deus vai multiplicar na sua vida. Por quê? Porque Ele está olhando para você e está dizendo, alimenta vocês a multidão aí. Aí você está dizendo, eu vou alimentar como? Eu não tenho nada, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá aqui o que você tem, eu vou multiplicar. E depois o que nós devemos promover, igreja? Esperança em Cristo. Essa mensagem é uma palavra do céu. Apesar do quadro ser sombrio, que a abertura do 3º selo traz, nós devemos lembrar que a história não termina aqui, que o Cordeiro que abre os selos é o mesmo que vence a morte, que nos oferece esperança e redenção. E na semana que vem, quando a gente falar sobre o cavalo amarelo, que é a morte, nós possamos lembrar que Paulo disse, aonde está a morte, a tua vitória.
Aonde está a morte? O teu aguilhão. O último cavaleiro será a morte, mas ela não tem poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero declarar sobre a sua vida, levante suas mãos, que toda escassez, que toda opressão, que toda balança fraudulenta, pessoas que estão usando balanças fraudulentas contra você, que estão querendo ganhar em cima de você, que estão querendo levar vantagem em cima de você, elas serão desmascaradas pelo Espírito da verdade. Que não haja sobre você escassez, fome, mas que os seus celeiros, eles sejam cheios, eles sejam abundantes, eles sejam poderosos, que você tenha o princípio de José na sua vida. Você guarde no momento oportuno, para que quando vier a escassez, você tenha em abundância. Para você, para toda a sua casa. E se você recebe essa palavra, eu quero que você se levante nessa noite em vitória. E já levanta em vitória aqui. E começa a decretar sobre a tua vida. Sobre a vida da tua família. Sobre a tua vida financeira. Pai, nós declaramos sobre a vida financeira dos teus filhos. Um destrave, Senhor. Porque como foi com o povo no Egito, existe uma liberação dos céus para que Deus nos guarde neste momento. Enquanto o mundo vive pragas, nós viveremos provisão. Nós viveremos portas abertas, céus abertos sobre nossa casa, sobre nossos celeiros, sobre nossa conta, em nome de Jesus. Deus limpará nomes, Deus limpará nomes, Deus trará condições para você pagar aquilo que você deve. Você não vai dever nada para ninguém. Deus vai entregar casas, Deus vai entregar apartamentos, Deus vai entregar carros, Deus vai entregar, não porque Ele está fazendo leilão, mas é porque Ele é fiel, e porque nós não estamos vivendo de praga, nós estamos vivendo de provisão. Se você pode, ore esse momento, ore. Coloque as suas demandas aos pés do Senhor. Coloque as suas demandas aos pés do Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva.